Pessoal, continuando aí, fazer uns exemplos aqui de cilindro. Então, o cilindro, né? O cilindro é essa figura aqui, ó. Ele é parecido com a ideia do prisma, porque você tem essa base aqui de baixo idêntica a essa de cima. Porém, se trata de uma circunferência e não um polígono, né? Como um triângulo, um retângulo, um hexágono e assim por diante. Então, a base é uma circunferência. Então, você tem uma circunferência aqui embaixo e uma circunferência aqui em cima, certo? Mas é a mesma perspectiva do prisma, do paralelograma, né? Então, o volume é sempre a área da base vezes a altura. Então, o reservatório possui o formato de um cilindro. Esse cilindro aí não está falando, mas é um cilindro reto. Lembrando que a ideia, toda vez que estiver falando de cilindro, de prisma, a ideia de reto é que essa base aqui está exatamente em cima dessa aqui. Que qualquer, então, dessas arestas laterais vai ser a altura dessa figura aí, no caso, certo? E ele está com 60% de sua capacidade ocupada. Então, vamos supor que ele está até aqui em cima de água, certo? Sabendo que ele possui um raio igual a 2 metros, então o raio da base é essa medida aqui, e uma altura de 10 metros, que é isso aqui, vamos determinar o volume de água que ainda cabe nesse reservatório em litros, usando π igual a 3. Beleza, então vamos lá. Volume, então, é área da base vezes altura. Sempre. Prisma, paralelogramo, cilindro, área da base vezes altura. Nesse caso, a base vai ser uma circunferência de raio 2. Então, a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Lá no prisma, a base vai variar de acordo com o prisma. Você vai ter prisma que a base vai ser um triângulo, você vai ter prisma que a base vai ser um quadrado e assim por diante. Nesse caso aqui, a base é sempre uma circunferência, então é sempre πr ao quadrado. Então, só depende do r. E o r, nesse caso, vale 2. O π igual a 3, a gente só vai usar π igual a 3 se o exercício pedir, certo? E fazendo a conta, isso aqui vai dar 12 metros quadrados. Beleza, então eu vou voltar para a fórmula do volume, ó. Área da base, que é 12 vezes a altura do cilindro, que é 10. Então, a gente tem aqui 12 vezes 10, 120 metros cúbicos. Porém, o exercício está pedindo que a resposta seja em litros. A gente tem que lembrar que litros é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, eu tenho que migrar de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Beleza? Na unidade de medida, mudar de metro para decímetro é multiplicar por 10. Consequentemente, passar de metro cúbico para decímetro cúbico é multiplicar por 1000. Então, quer dizer que a gente tem 120 mil decímetros cúbicos de volume ou 120 mil litros. Só que isso aqui é a capacidade como um todo do cilindro, certo? Isso é a capacidade como um todo. Só que eu quero saber o seguinte, ele está cheio com 60% de sua capacidade. E eu quero saber quanto que falta para preencher isso aqui. Ou seja, se ele já está preenchido em 60%, falta 40%. 40% de 120 mil é calcular 0,40 vezes 120 mil, que vai dar 48 mil litros aí. É o que falta para preencher nesse cilindro aí. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo aí, ó. Arquimedes, para achar o volume de um objeto qualquer, ele tinha uma estratégia. Então, Arquimedes fazia o seguinte. Então, por exemplo, aqui, ó, tem aqui, ó, coloquei aqui um cilindro, tá com água até uma determinada altura aqui, ó, certo? O cilindro aí de diâmetro é 20 centímetros. Então, o diâmetro dele é 20 centímetros. Então, como que Arquimedes, né, que é um filósofo aí, usava a estratégia para calcular o volume de um objeto qualquer? Ele sabia a altura da água aqui e ele julgava o objeto lá dentro da água. Quando o objeto caía lá dentro da água, o volume aumentava, né? O volume aumentava. Nesse caso aqui, está falando que o volume subiu, ó, a altura da água subiu 10 centímetros. Quer dizer, tinha um cilindro, o nível de água era esse, o cara jogou lá dentro esse objeto, que é esse aqui dentro, quando o objeto caiu lá dentro, o nível de água subiu. Então, qual que era a assimilação que Arquimedes fazia? Tudo isso aqui que subiu é decorrente do objeto ter caído. Então, o volume do objeto é isso aqui, ó, que subiu. Por quê? Porque o espaço que ele ocupou aqui dentro foi justamente o que fez o nível da água subir daqui
para cá, ou seja, subir em 10 centímetros. Então, Arquimedes usava isso para calcular o volume do objeto. Então, o volume desse objeto aqui é, na verdade, o volume desse cilindro aqui que foi gerado, ó, cuja altura é 10 centímetros. E o raio da base, como o diâmetro é 20, lembrando que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é igual a 10. Então, se eu quero saber o volume desse objeto, basta calcular o volume desse cilindro, que é justamente a quantidade de água que foi deslocada para cima quando o objeto caiu lá dentro. Ó. Então, qual que é o volume desse cilindro? O volume é a área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado, ou seja, depende só do raio, e o raio é igual a 10. A altura também é igual a 10, porque eu não estou calculando o volume do cilindro, mas sim o volume do objeto. A água estava aqui, o objeto entrou, a água aumentou daqui para cá. Então, tudo isso que aumentou, ou seja, todo esse cilindro aqui, é o objeto, é o volume desse objeto. Então, vou trocar o π por 3, o r por 10, 10 ao quadrado é 100, e a altura por 10. Multiplicando isso aqui, vai dar 3.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume do objeto aí, beleza?